Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que vai fazendo um Brasileirão decepcionante. Até aqui o Cruzeiro foi derrotado neste domingo pelo São Paulo, em pleno Mineirão. São Paulo bastante desfalcado. Não o Cruzeiro também não esteja, mas o São Paulo sem jogadores que foram para a seleção, com jogadores lesionados, e veio para o Mineirão, conseguiu vencer o Cruzeiro por 1-0 e o Cruzeiro está afundado na zona de rebaixamento. Claro, o Cruzeiro vencendo no próximo final de semana o Atlético Mineiro na 7ª rodada, ele deixa a zona de rebaixamento, ainda é início de campeonato, mas é longe de ser o início de campeonato que todo o Cruzeiro esperava e principalmente a altura da tradição do clube. O Cruzeiro está devendo e devendo muito em 2016. Eu sou o João Henrique Castro e começo o programa saudando a produção, direção e edição do programa feitos pelos competentes Sidney Júnior e Paulo Costa e convidando os ouvintes a interagirem com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa o momento, mas você colocou hashtag RádioGDG, aparece aqui pra gente, né? E aí a gente vê aqui na nossa timeline, por exemplo, o Thierry aqui já falando, deixando seu boa noite e perguntando, ou melhor, sugerindo um tema, né, que ele gostaria que a gente abordasse o quanto faz falta ou não um capitão com liderança em campo, que tipo de líder que o time não conversa, né? A observação dele aí destacando a falta de uma liderança no entendimento do Thierry, ele tá faltando uma liderança. A gente vai conversar sobre isso, claro, e muito mais. Você, ouvinte, vai interagindo com a gente, assim como o Thierry, deixando a sua participação, ajudando a gente a construir o nosso debate. A outra forma, né, de participação é pelo Facebook. Você entra no facebook.com/Guerreiro dos Gramados, deixa a sua pergunta. A gente acabou de subir o postzinho aqui anunciando a rádio. Você deixa o seu recado logo abaixo, também participa e interage com a gente via Facebook, ajuda a fazer também o nosso programa. Uma outra forma de participação também é no Twitter, é através do mecanismo das enquetes do Twitter, né? A gente fez aqui e tem feito no início dos programas, um pouquinho antes de entrar no ar, já para vocês poderem já estar participando, enquetes perguntando alguns dos pontos principais do programa na semana. Você deixa, ou melhor, para você localizar no Twitter, hashtag EnqueteGDG. Vão aparecer as 5 enquetes que estão abertas aí para você nesse momento. A primeira enquete: qual nota você dá para a atuação do time contra o São Paulo? 57% estão dando nota 0. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Botafogo? 62% até aqui dizendo que não, que o time regrediu. E terceira pergunta: o que ajudou a consolidar a derrota contra o São Paulo? 47% estão falando que foi a pouco número de finalizações no gol. Quarta pergunta: você aceitaria ver o Cruzeiro jogar no contra-ataque em casa? 52% estão dizendo que sim, se for um mecanismo de jogo eficiente. E quinta pergunta: se o Paulo Bento está certo em tratar o próximo jogo, né, o clássico contra o Atlético Mineiro, como qualquer outro, para 57%, a maioria até aqui dizendo que sim, que vale os mesmos 3 pontos. Vamos começar falando então da atuação do Cruzeiro contra o São Paulo, e eu queria ouvir aqui, aproveitando a pergunta do Thierry também, né, primeiro com a participação do Lucas Junqueira, nosso parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Sempre um prazer conversar com você aqui também, Lucas, no Guerreiros em Debate. Te ouvir. O que falta no Cruzeiro atualmente? É liderança dentro de campo, né? E como a gente consegue entender a dificuldade do Cruzeiro, por exemplo, para superar o São Paulo com tantos desfalques, né, mesmo atuando em casa? Porque o Cruzeiro ontem não conseguiu a vitória, Lucas. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite para o Talvanes, que vai participar com a gente aqui hoje também. Até um pouquinho antes da gente começar o programa, né, João? A gente conversava aqui em off que tá ficando repetitivo eu vim aqui e literalmente descer o cacete no Cruzeiro. Ontem, cara, assim, o que todos nós vimos foi uma apresentação ridícula. Não tem outra palavra para descrever o que foi a atuação ontem, foi ridícula. Né? A gente vê um time que o Thierry falou, ele tá certíssimo, um time que não conversa. É todo mundo tentando resolver por si e ao mesmo tempo todo mundo com insegurança de dar chute a gol, de arriscar
mais para poder fazer o gol, para não ficar com aquela, se eu chutar para longe, vou tomar a vaia daqui a pouco. Então a gente viu um time que tinha mostrado evolução nos jogos anteriores, mas essa evolução não teve no jogo passado. O Cruzeiro não jogou absolutamente nada contra o São Paulo. Ao longo do programa a gente vai esmiuçar um pouquinho mais aqui quais são os principais problemas do Cruzeiro, quais foram as grandes falhas ontem, mas acho que para a partida, sendo bem generalista assim, nada deu certo. Pouca eficiência, pouca eficácia, pouca conversa, enfim, faltou muito para o Cruzeiro ontem, e jogando o que jogou, poderia ser o time de reserva do Figueirense, com todo respeito ao Figueirense, que o Cruzeiro não teria resultado diferente. Eu acho que a gente pontuar que faltou tudo é uma boa leitura, né, para iniciar a nossa conversa sobre a derrota do Cruzeiro de ontem, porque de fato o time não foi bem em nenhum dos setores, né? O Cruzeiro não teve a defesa não estava segura, o meio-campo não estava criativo, o ataque foi praticamente nulo, e isso ajuda a explicar o placar e a vitória do São Paulo na tarde de ontem, né? Noite de ontem, o jogo foi às 18h30. Também sempre um prazer conversar com você, Talvanes. E a pergunta para você também é um pouco nesse sentido. A gente também quer que na sua primeira apresentação, aqui, sua primeira participação, você possa destacar o que faltou ao Cruzeiro ontem na partida contra o São Paulo e que falta ao Cruzeiro. Aí já começando também a pensar na sequência da temporada, o que falta ao Cruzeiro para o Cruzeiro engrenar e principalmente conseguir se impor dentro de casa contra os adversários. Boa noite, Talvanes. Boa noite, João, boa noite, Lucas, boa noite aí o produtor Sidney, a toda a torcida do Cruzeiro, né, que nos acompanha na Rádio EDG. Seria mais fácil realmente se tivesse me perguntado o que de positivo a gente tirou ontem, né, que eu teria um discurso mais rápido, mais sucinto. Agora, se eu for pegar aqui e listar tudo que faltou, eu vou fazer um monólogo aqui até às 10, que é o horário do fim do programa. Realmente foi uma decepção, porque eu estava começando a acreditar numa evolução do time, né, que o time começar a estabilizar, melhorar um pouco o futebol apresentado. Eu gostei muito daquele primeiro tempo contra o Botafogo, apesar do Botafogo ser um time fraco, como a gente sabe, e de terem realizado, né, mesmo tendo um segundo tempo, correndo bastante riscos. O primeiro tempo me deixou esperançoso. Então fui assistir o jogo contra o São Paulo e esperando, né, uma outra postura. Fiquei decepcionado. Achei que o desempenho foi pífio, tanto na defesa como no ataque. O time não mostrava nenhuma agressividade, né? Como o próprio treinador falou, tomada de decisão toda errada, né? Você vê que é um time ali totalmente perdido ali na hora de concluir. Você vê o principal jogador nosso do meio para frente, que é o William, né? Assim, se for pegar a qualidade mesmo, pelo que já mostrou na carreira, não tá jogando nada, tá totalmente sem confiança, um cara que realmente não podia estar em campo ontem, né? Mas também, aí você vai olhar para a reserva, você tem Riascos, né? O Cruzeiro paga um preço de uma gestão que cometeu erros demais em 2015, erros imperdoáveis que se estendem até o momento atual. Essa nova diretoria, que eu mesmo fui um dos que sempre elogiou, sempre apontou como muito promissora, até então vem decepcionando, porque trouxe jogadores né, do futebol sul-americano desconhecidos e que não conseguem fazer o básico, né? Você vê o Mino aí, que foi o que mais jogou bola, já saiu. Que sentido faz isso? Que planejamento é esse? Que planejamento é esse que você dá chance para um treinador e você demite ele com 3, 4 meses de temporada? Então é um projeto falho, é um projeto que é a cara desse time aí, que até então, infelizmente, é um fracasso. O Cruzeiro precisa de mudanças enormes. Isso não quer dizer também que eu compactue com a outra chapa política lá do Cruzeiro. Mas aí é esse assunto para outra pergunta. Enfim, a situação é lamentável. Talvanes, eu acho que tá por aí também, né? O Cruzeiro vem mostrando muita dificuldade nos jogos, vem mostrando carentes importantes a cada partida. Em campo, né? A gente já teve aí nessa temporada com o comando do David, agora o Paulo Bento, havia uma perspectiva de evolução que não se verificou na partida de domingo contra o São Paulo, e nesses momentos a dúvida sempre aparece, mas acho também que só o Paulo Bento não vai também conseguir resolver muita coisa. Ou o Cruzeiro vai ao mercado em busca de reforços, ou a situação, né, o Cruzeiro pode até evoluir no campeonato, não acho que o Cruzeiro tem um elenco para cair, mas para sonhar com algo mais no campeonato, principalmente já tendo perdido aí quase 6 rodadas, né? O Cruzeiro venceu o Botafogo, por exemplo,
mas já perdeu boa parte do campeonato, né? Os pontos foram ficando para trás, a situação do Cruzeiro vai ficando a cada rodada mais complicada para sonhar com coisas maiores no campeonato. Título seria demais para o que o Cruzeiro fez até aqui no ano, mas mesmo uma arrancada para a Libertadores vai ficando cada vez mais complicado. Eu vou agora chamar aqui com a produção o áudio com as entrevistas do Wander Araújo, nosso repórter aqui do Guerreiro dos Gramados, que entrevistou alguns torcedores ontem na saída do Mineirão ao final do jogo do Cruzeiro contra o São Paulo. O Guerreiros em Debate é o espaço feito de torcedor para torcedor, e a gente tem esse mecanismo agora também, que são as entrevistas feitas no Mineirão. Vamos escutar o pessoal aí falando de Cruzeiro e São Paulo, né, as entrevistas do nosso repórter Wander Araújo. Guerreiros em Debate. Eu sou o Wander Araújo, estou aqui no Mineirão cobrindo pós-jogo Cruzeiro e São Paulo. Estou aqui com o Douglas Cardoso, cruzeirense apaixonado, sócio desde 2008, cruzeirense apaixonado, veio em todos os jogos do Cruzeiro. Douglas, rasga o verbo, o que você achou do jogo hoje? Muito ruim! Ô Gilvan, posso mandar um recado pra você, Gilvan? Pelo amor de Deus, me escuta! Gilvan, acorda, meu filho! Acorda! Aqui é Cruzeiro! Você não tá administrando as frangas, não! É time grande, p***! Vamos contratar, meu filho! Vamos contratar! Ô Gilvan, deixa eu te falar com você, Gilvan, aqui, fi, 96 milhões líquidos em 2015. Foi a maior renda do Brasil, maior que Corinthians e Flamengo, que são os queridinhos da Rede Globo. Como que você me fala que tá pagando até hoje as contas do bicampeonato? Não tem lógica, não. Tem bomba aqui, não. Acorda, meu filho. Acorda, contrata. Com esse lixo que nós estamos aqui, nós vamos cair. Lixo. É nação. O torcedor cruzeirense está revoltado. Vou entrevistar o Bart aqui. Diz aí, Bart, o que você achou do jogo? Pô, ridículo. O Cruzeiro nem tá jogando futebol. Eu ia falar que tá jogando futebol de time de Série B, mas nem isso, porque o time de Série B pelo menos tem raça. O Cruzeiro nem raça tem. Agora nós vamos ficar nesse sofrimento aí até abrir a janela. Sei lá quem vai vir, vai trazer uns caras com a vida ganha aí que também não vai nem pôr o pé na bola. Vai saber, não vai saber. Tem que trazer cara que quer vestir a camisa, pô. Tô aqui com a Débora Oliveira, cruzeirense apaixonada, mãe, torcedora, doente do Cruzeiro. Doente não, porque o cruzeirense ele é sarado. Débora, me diz aí, o que você achou do jogo? O que você tá achando do atual time do Cruzeiro? Só tem uma coisa a dizer. Ei, Gilvan, vai tomar no c... Gilvan, devolve nosso Cruzeiro, Gilvan. A torcida pede pra você, devolve o nosso Cruzeiro. É nação, tá fácil não, viu? João, é com você aí, toca o programa, porque ouvir o torcedor tá difícil aqui hoje. Todo mundo revoltado com esse time do Cruzeiro, um time que não apresenta futebol decente, não tem posse de bola, não tem posse de bola efetiva no ataque, porque consegue tocar a bola de lado e para trás, mas efetivamente conduzir a bola para o ataque não consegue. João, é contigo aí porque tá fácil não. Guerreiros em Debate. A gente teve então a participação, né, dos torcedores na saída do Mineirão. Ficou claro, né, a irritação da torcida. Claro, a gente também, né, tá bastante preocupado com a situação do Cruzeiro, né, entre palavrões, entre ataques à diretoria, entre cobrança por reforços. A gente vai encontrando um discurso que é um discurso de preocupação, um discurso que o Cruzeiro precisa bastante de trabalho, de se compenetrar nesse momento para poder deixar esse momento difícil, né, para poder superar esse momento difícil, né. O Cruzeiro não treinou hoje, se reapresenta na terça-feira, amanhã à tarde, antes que comecem as queixas, né, essa situação até aqui no trabalho do Paulo Bento tem sido manuseado de acordo com a lei trabalhista, de que a cada 15 dias os jogadores estão tendo folga, não tiveram na semana passada, tem folga agora, longe de ser aquele esquema de retorno quarta-feira do Luxemburgo, quando tinha semana cheia. Então, amanhã iniciam os trabalhos visando a preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro pode, né, a princípio não deve ter novos reforços vindo do departamento médico. O Rafael Silva e o Mike
já tinham saído do departamento médico na semana passada, já estão quase que à disposição do Paulo Bento. Os demais do departamento médico vão seguir em tratamento dificilmente, como o Cruzeiro não dá os prazos, talvez alguém apareça essa semana treinando também, mas dificilmente em condições de atuar no domingo contra o Atlético Mineiro. E aí, Lucas, a questão é a seguinte, né? Cruzeiro, Atlético Mineiro e o América até aqui não fazem um campeonato bom, né? O futebol mineiro tá patético até aqui no campeonato. E Cruzeiro e Atlético Mineiro vão se enfrentar numa circunstância em que uma vitória do Cruzeiro, por exemplo, ainda que o duelo seja fora de casa, né, uma vitória do Cruzeiro colocaria o Cruzeiro à frente do Atlético Mineiro na classificação, talvez inclusive como substituindo, né, a questão na zona de rebaixamento, com o Atlético Mineiro entrando na zona de rebaixamento. Dá para estar confiante nesse momento em uma vitória do Cruzeiro no final de semana, Lucas? João, a gente tem que tirar a confiança sempre até de onde não existe, né, cara? Principalmente porque é um clássico. Então, assim, é um jogo que vale, eu acho, óbvio, questão de pontos, vale 3 pontos como todos os outros, mas moralmente falando, eu acho que é um jogo muito importante para o Cruzeiro. E para o Atlético também, nesse caso, né? A gente sabe que uma vitória empolga e traz uma confiança, e ao mesmo tempo que uma derrota pode afundar ainda mais o time do Cruzeiro. Acho, cara, que para o final de semana a gente tem que tratar algumas coisas que ontem ficaram muito claras, né? Por exemplo, uma questão que eu vi vários torcedores comentando e foi nítido, que é essa questão do time tocar a bola de lado, ou seja, tem posse, mas fica tocando bola de lado, não consegue fazer uma tabela, aí chega lá na frente com a posse durante um tempo, o que faz? Chuveirinho para a área para os gigantes Elber e William e depois o Alisson tentarem cabecear. Então, cara, assim, vamos aproveitar que não tem essa moleza do Luxemburgo, tomara que essa semana seja muito proveitosa, que os jogadores treinem excessivamente chutes a gol e principalmente essas jogadas de tabela, porque o que a gente está vendo hoje é só o Robinho lançando os jogadores. Robinho sai do time, destrói, ninguém consegue criar mais nada e fica aquela situação horrível que a gente notou ontem. Mas sobre o jogo de domingo, confiante eu tô e tomara que o Cruzeiro nos surpreenda positivamente, né? Pro confronto de domingo, né, inclusive, a gente tem a lembrança da vitória na primeira fase do Campeonato Mineiro no Independência, e eu sempre enfatizo isso, né, o elenco do Cruzeiro desde janeiro do ano passado me parece melhor quando pode ser reativo do que quando tem que propor o jogo, né. A partida de ontem contra o São Paulo me lembrou as partidas do Cruzeiro do David, me lembrou as partidas do Cruzeiro do Marcelo Oliveira, né, em 2015, me lembrou as partidas do Cruzeiro com o Mano contra rivais que caíram, Vasco e Avaí, por exemplo. Cruzeiro, quando tem que propor o jogo, com esse elenco ele não consegue. Agora, quando pode ser reativo, jogar no contra-ataque, o Cruzeiro conseguiu fazer bons jogos desde o ano passado, né? A gente tem, por exemplo, mesmo o clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro venceu no Independência, ainda que a qualidade daquela atuação preocupe, né? Se o Cruzeiro tomar tantos ataques quanto naquela partida, Fábio vai precisar estar numa tarde novamente inspirada para o Cruzeiro ter alguma chance de sair com a vitória. Mas pensando o perfil do elenco, por exemplo, a velocidade do Alisson, a velocidade do Elber para jogadas de contra-ataque, nesse momento me parece melhor enfrentar o Atlético Mineiro lá no Independência do que no Mineirão, com a obrigação de ter que propor o jogo, e a gente não consegue aí fazer essa proposição de jogo, né, com um elenco que a gente tem, ou pelo menos tem tido muita dificuldade para isso. O Ayrton Fonseca está dizendo que ontem foi mais um jogo daquele de desanimar a torcida, um time desorganizado, sem criação e finalização. O Ananias está dizendo que o Cruzeiro está entregue, ninguém está motivado, não tem criação. Para a torcida é triste ver nosso clube tão gigante entregue assim. A Jéssica está felizona aqui, dizendo que hoje tem Talvanes na Rádio GDG, Talvanes com moral aí. O Raposeiro dizendo que a torcida está frasta de tanta incompetência, as mudanças têm, mas os efeitos são pequenos e o Paulo Bento sozinho não vai aguentar. O Diego Paiva dizendo que o Cruzeiro é um time de atacantes limitados, técnico e fisicamente, não conseguem ganhar divididas, bolas pelo alto e chutar ao gol. Por isso me parece que quando o Cruzeiro atua fora de casa, ou pode ser reativo contra adversários mais qualificados, até dá para ter esperança do Cruzeiro um pouco melhor, né, Talvanes? É um pouco minha sensação ao olhar esse elenco. Concorda comigo ou você também ou você entende, aliás, que o Cruzeiro para domingo está em situações bastante complicadas, mantendo aí
uma expectativa de uma nova má atuação do Cruzeiro? Então, eu acho que faz sim muito sentido isso que você está falando, a questão do time que não sabe propor o jogo. O Cruzeiro é um desses times, né? A formação, você vê que o Elber ali é a principal válvula de escape do time. Você pode ver todas as jogadas, todos os 600 gols do Cruzeiro tem essa característica, né, de arranque de bola ali, de contra-ataque. Se teve gols assim daquele jogo criado mesmo, com outro time na defesa, foram poucos, né? Bola parada, talvez algumas faltas que eles acertaram aí também, mas a criação realmente está muito ruim, E nos últimos clássicos, vocês podem observar aí que o Cruzeiro tem até se dado melhor, né, nesses últimos clássicos. O time que entra mais desacreditado tem levado uma certa vantagem. Eu reconheço que o time do Atlético, nome por nome, é melhor que o do Cruzeiro, já tem um tempo isso, né, desde 2015, então eu creio sim que o Cruzeiro pode surpreender novamente lá no Horto. Eles vão ter a pressão grande, que o Marcelo não ganhou nenhuma partida ainda, né, nenhuma, então a pressão vai estar muito mais do lado deles que do lado do Cruzeiro, né, porque eles vão estar jogando em casa, tem um time de investimento muito alto, né, a torcida está querendo, né, a todo custo o título, como se, né, fosse realmente um timaço. Então eu aposto mais no Cruzeiro nesse clássico. Agora, mesmo que eu aposte no Cruzeiro no clássico, eu não estou nada otimista para a sequência do Cruzeiro no campeonato, não. Acho que está bem complicada a situação. Sei que o elenco do Cruzeiro, se for olhar assim, não é um elenco para lutar por rebaixamento, mas ao mesmo tempo sei que é um clube que não sabe lidar bem com a pressão de ser rebaixado. A torcida começa a desesperar, o clube começa a desesperar e isso acaba afetando os jogadores. Então, quanto antes o time conseguir, né, alguma arrancada para se distanciar um pouco da zona de rebaixamento, melhor. Porque se fica ali perto, a pressão para o Cruzeiro é maior. Os outros times vão ter uma tranquilidade maior para lidar com essa situação que o Cruzeiro não tem, porque a sua história é lutar por título, lutar por Libertadores, no mínimo. Então é vergonhosa a situação do clube e espero que cheguem reforços nessa janela aqui que garantam um desempenho diferente do time nas próximas rodadas. O que eu acho que é importante que a gente possa ter em mente ao pensar na partida de domingo é que uma vitória não mascara os problemas, né? E uma derrota só reforçaria os problemas que o Cruzeiro vive hoje, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no confronto nesse domingo contra o São Paulo, mais uma vez, a gente vê um time sem poder de criação. O time sentiu muito a saída do Robinho, mas eu não acho que o Robinho vinha fazendo uma boa partida também no primeiro tempo. É até o que a gente pode conversar, né? Quando a gente pensa essa situação do Robinho mesmo, por exemplo. O Robinho é um terceiro homem no meio campo, faz as vezes de armador, tem bom passe, né? Já tem 2 assistências com a camisa do Cruzeiro, mas, né, quando o time fica ali também contra um adversário retraído, o Robinho vai ter também dificuldades, porque acaba sendo um jogador que faz bons passos em profundidade quando existe um pouco mais de espaço, mas que não tem tanto, por exemplo, a técnica do drible ou da cadência para alguns outros momentos, né? O Robinho até consegue cadenciar um pouco, é uma peça diferente nesse elenco, chegou para para mim o Robinho tem tudo para ser, né, ou pelo menos até aqui o principal reforço do Cruzeiro para a temporada. A gente pode discutir talvez o Lucas Romero, mas o Robinho é o jogador mais diferente que o Cruzeiro conseguiu trazer para um elenco que carece de jogadores que possam fazer funções diferentes e que possam, portanto, colocar o Cruzeiro no nível de Cruzeiro. Ou seja, quando você enfrenta um adversário retrancado, tendo só jogadores comuns, jogadores que fazem o básico, por mais qualificados que esses jogadores comuns sejam, e eu acho que o Cruzeiro tem uma série de coadjuvantes qualificados, falta aquele que vai fazer o time ser superior ao adversário retrancado, aquele que vai quebrar a zaga adversária. O Robinho pode até ser esse jogador, tem até conseguido ser, mas ele sozinho, até por característica, vai ser uma limitação muito grande. Acho que o Cruzeiro precisa ainda de mais um armador e, claro, quando a gente fala desses cruzamentos, de um camisa 9 que possa fazer disputar a bola na área, né, Lucas? Para mim são os 2 principais reforços que o Cruzeiro precisa nesse momento.
um armador, né, para jogar ali ao lado do Robinho ou do Arrascaeta, né, dependendo da característica do armador que chegar, e um camisa 9. Para você, isso resolve o problema ou já tá precisando ou o Cruzeiro já tá precisando de muito mais, Lucas? Sabe o que é curioso, João? Eu lembro de uma entrevista do Robinho, assim que ele chegou e viu o esquema, né, de losango no meio campo que o Paulo Bento estava trabalhando, e que aí ele seria o cara para jogar do lado direito, né? E a gente vê o Cruzeiro diferente, a gente vê o Cruzeiro com o Henrique de primeiro, o Lucas Romero do lado direito, o Arrascaeta foi deslocado ali pro lado esquerdo, ele está jogando numa posição mais recuada, pelo menos, né, no início do jogo, e o Robinho de armador. Então, assim, acho que isso mostra até uma visão do Paulo Bento, que hoje o Cruzeiro, quem o Cruzeiro tem para poder fazer um passe enfiado ali, ter uma visão de passe, o único hoje que o Cruzeiro tem para fazer isso é o Robinho. É óbvio que ele não vai jogar bem em todos os jogos, porque nenhum jogador consegue jogar bem em todos os jogos. E se a gente for lembrar, ele deu uma assistência contra o América e deu outra assistência contra o Botafogo. E teria dado uma outra ontem para o William, se o William não tivesse feito aquele chute maravilhoso para fora. Então, assim, a gente vê que o Paulo Bento está atento e está tentando usar onde ele acha os jogadores para puxar o melhor da capacidade deles. A gente tem um ponto aí que quem vai ser o 10, né? Eu não aguento mais ouvir falar do Diego lá, tá jogando acho que no Fenerbahçe, ou tava lá na Turquia, igual na época era com o Riquelme também. Então acho que esse é um problema crônico do Cruzeiro. Não sei se a diretoria tá olhando esse nome, tem alguém para isso. Particularmente eu acho pouco provável de ter um cara diferenciado que vai chegar, botar a 10 ali e assumir essa função. Então acho que pelo menos até o final desse ano a gente vai com o Robinho fazendo essa função. E quanto à questão do 9, cara, é para ontem, né? A gente sempre lembra com muito carinho do Marcelo Moreno, que é um cara identificado e que eu acho que resolveria dois problemas. O primeiro de fazer gol e o segundo de ter um cara com sangue ali, que sente o jogo, grita com o time para botar todo mundo para frente. A gente está vendo o Cruzeiro, tem momentos quando a câmera filma, todo mundo com uma cara de assustado, o que está acontecendo. Então, assim, jogador desse perfil é importante. Acho difícil ser o Moreno, mas espero aí que pro dia 20 o Cruzeiro já esteja com reforços treinando na toca e aí ter só uma questão de regularização para começar a jogar. Acho o Rafael Sobis um excelente início, não é um 9-9, mas é um cara que chuta bem, posiciona bem, e acho que é melhor do que todos os outros que a gente tem hoje. Na fase que a gente está, temos que aceitar aí quem vier. Um nome como Rafael Sobis, né, é um tipo de nome que não só motiva a torcida, mas que tem experiência e mesmo qualidade técnica para colocar o Cruzeiro num nível superior ao que ele tem apresentado até aqui. O Eduardo Henrique está dizendo que mesmo que o Cruzeiro engrene e jogue o fino da bola, precisa se reforçar já pensando em 2017, é hora de investir. Era o papo, né, em final de 2015, a tal ideia dos reforços pontuais em janeiro, que não vieram, veio um bonde, né, cheio de refugos, de todos os jogadores que chegaram em janeiro, só o Sanches Minho e o Lucas Romero terminaram 2015 como titulares nos seus clubes, o resto era reserva, chegou no Cruzeiro, continuou sendo reserva. Então precisa de fato, mesmo que o futebol comece a ficar mais bacana, tá nítido que esse elenco precisa de reforços. O Flávio Cunha tá perguntando por que dispensaram o Sanches Minho, estava improvisado na lateral esquerda e agora poderia ser encaixado no meio-sai. Essa história do Minho, né, improvisado na lateral esquerda, essa história para mim ela criou um bom fato sobre o Paulo Bento, né? Paulo Bento é um profissional, fez carreira em Portugal, né, sem obrigação alguma, portanto, de ter um bom conhecimento sobre o futebol sul-americano. Na coletiva ontem, inclusive, o Paulo Bento foi questionado sobre improvisação do William como 9, ele disse que quem faz as escolhas é ele, né, dizendo que entende que o William, e explicou, dizendo que entendia que para o sistema defensivo do São Paulo era melhor ter um jogador mais dinâmico e mais móvel ali comandando o ataque. Mas quando perguntaram para ele sobre a improvisação do Minho na rodada anterior, ele disse: o Minho não é improvisado, né? Na medida em que o Minho fez base como lateral esquerdo,
ele subiu no Boca como lateral esquerdo, foi vendido pro Torino como lateral esquerdo, no Estudiantes ele passou a jogar como meio esquerdo. Então, a carreira do Minho foi na lateral. No Boca usavam ele como meia de vez em quando, né? Criaram uma história sobre o Minho, né? E aí a gente tem que pensar com muito cuidado com essa história de quando traz reforço gringo, porque se criam histórias sobre os gringos que são absurdas, né? Parece, por exemplo, o Gilvan falando que o Diego Arias era um jogador titular de seleção e o cara tinha 15 minutos com a camisa da seleção colombiana. Não é o caso do Minho propriamente, mas muita gente dizia, por exemplo, que o Minho foi um jogador de destaque no vice-campeonato do Boca, na Libertadores de 2012. Ele jogou 4 jogos naquela Libertadores, 3 saindo do banco. Então, que destaque é esse? De um time que foi finalista da competição, né? O Minho foi um jogador super valorizado no momento da contratação. A gente pôde conhecer o futebol dele. Me parece que o problema do Minho não é tático. É impressionante a dificuldade do Sanches Minho em dominar a bola. Impressionante a dificuldade do Sanches Minho de acertar um passe. É um jogador muito improdutivo, né? Além de ser burocrático, improdutivo, né? E que não conseguiu se destacar. Mas nesse elenco ninguém está se destacando. O Minho, para mim, se apresentou abaixo da crítica. Isso em quase todos os jogos que ele fez, se não em todos os jogos. Minho, Federico Gino, por exemplo, é outro que até aqui mostra-se abaixo da crítica. E aí a questão não deixa de ser tática, a questão deixa de ser coletiva. Eu até acho que quando o coletivo não tá legal, é difícil você avaliar individualmente. Mas o sujeito errando tantos passes, o sujeito errando domínios básicos, né, como o Minho vinha errando, me parece que a saída do Minho não é uma saída precipitada. Pelo contrário, eu já não tinha muita esperança no futebol do Sanches Minho, não. E pra você, Talvanes, foi precipitado? O Minho merecia mais chances? Merecia jogar no meio campo? Ou como é que você avalia a saída do Minho? Lembrando, né, um jogador que no Torino recebia cerca de 250 mil reais. Né, eu não sei dizer em que medida o Cruzeiro arcava com todo o salário, o que quer que o valha, mas estava longe de valer nem metade desse salário, pelo que estava mostrando, ao menos na minha opinião. Qual a sua avaliação do futebol do Minho, Talvez? Você tá de sacanagem. O Minho foi embora tarde. Você vê que o jogador em junho, que tinha contrato até dezembro, ser dispensado, você já imagina o nível desse jogador. É muito fraco, muito fraco. O Brian, que não era unanimidade nem no América, já chegou e mostrou que é melhor. E não quer dizer que o Brian é bom, não. A torcida já tá com raiva dele. Mas é melhor que o Minho. É impressionante o trabalho feito por Bruno Vicente e Thiago Escuro, com os pós de Gilvan, não sei quem tomou as decisões, mas foi muito ruim. Esse currículo do Gino é uma coisa impressionante. O cara era reserva do defensor. O que esse cara veio fazer no Cruzeiro? Que sentido que faz isso? Se for ver lateral esquerdo, você vê o Mena era titular do Chile, não é isso? Não pode ir, o jogador é argentino, blá 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 blá. Você não pode cair nesse papo, você tem que olhar o futebol do cara. Você vê que laterais, o Brasil costuma ter os melhores. Você vê o Daniel Alves, Marcelo. E na Argentina, o ponto fraco justamente deles é esse: laterais e zaga. Aí você vai lá e vai ficar trazendo o lateral dele que ninguém quer. Não adianta. Já é uma coisa esperada realmente, que decepcionou muito. O time, essas contratações que foram feitas deixaram o time pior do que estava em 2015. Já não estava bom em 2015. Eles conseguiram piorar. Eu dei um voto de confiança, mas vou te falar, estou completamente decepcionado. Agora, o Lucas, né, que eles trouxeram para a direita, aí já agrega um certo valor. Teve uma temporada boa no Botafogo, né, mostrou ter qualidade. E o Robinho, como vocês falaram, era o jogador que já devia ter chegado aí no ano passado pro Marcelo, né, mas em relação ao Minho não tem nem o que falar, foi tarde, não deveria nem ter vindo. E sobre a piora do elenco, né, muita gente diverge dessa conclusão. Eu tenho isso como um princípio quase desde o início do ano, mas acho que a piora do elenco envolveu também uma economia, né? Você tem jogadores que saíram, que fazem falta por serem melhores que quem ficou ou que quem chegou, mas que ganhavam salários melhores, no caso do Mena, por exemplo, na lateral esquerda, e que eram questionados pela torcida, né? Poucos que saíram prestigiados. O Williams, não sei por qual razão, por exemplo, tinha muita perseguição ao Williams no ano passado. Eu acho que o Williams foi uma peça fundamental na recuperação do time
do Mano Menezes e é um jogador que faz falta, por exemplo. Né? Então a gente teve, na minha opinião, uma perda de qualidade no elenco, com jogadores que estão chegando agora, Robinho, Brian e o Lucas do Botafogo, que veio do Palmeiras, que era revelado pelo Botafogo. Acho que começa a melhorar um pouco a situação, mas são novos jogadores para serem coadjuvantes de um bom time. Aqueles que vão chegar, ou que precisam chegar para resolver a situação, o Cruzeiro segue devendo, né? Segue sem encontrar. A gente faz uma enquete rapidinho agora, se você concorda com a saída do Minho, também aqui no hashtag enquete GDG. Até aqui 57% dizendo que sim, que ele até demorou para sair. A gente vai manter as enquetes abertas mais 10 minutinhos aí, vai participando, deixando também a sua avaliação sobre o que a gente está perguntando aqui nas enquetes, procurando com o hashtag enquete GDG. O Azul de Minas está dizendo que além do Sobis, que parece que está fechado, tentaria o Pablo Osvaldo, que está sem clube, para camisa 9, e talvez o Alex do Internacional no meio campo. O Paulo Barbosa dizendo que tem muitos jogadores que não são o nível do Cruzeiro, esse é o maior problema, todos os atacantes são de nível Série B ou C, a exceção para mim é o William, né? Mas o William, jogando como atacante, não tem feito um bom futebol em 2016. Acho que falta alguém ali para poder recuperar o futebol do William, jogando pela ponta mais uma vez e aí centralizando no ataque. O William está tendo muita dificuldade na função e não tem feito uma boa temporada, pelo contrário, é uma temporada muito ruim do William até aqui. O Eduardo Henrique até propõe, né, se ele acha que, pergunta se a gente acha que uma troca entre o William e o Alexandre Pato, com uma volta em dinheiro que agrade ao Cruzeiro e ao Corinthians, seria uma boa, né? O Corinthians vai perder o Pato agora, não sei que volta em dinheiro, quem pagaria para quem essa volta em dinheiro, né? O Pato é um jogador, acho que mais valorizado, mas o Corinthians também tá podendo aí, perdendo o Pato, né, a função do fim do contrato, e aí daria para negociar algo do tipo, se o Corinthians tivesse também interesse na contratação do William, é claro. O Alexandre Pato em si, pensemos, né, seria uma boa, né, um jogador para resolver um pouco das carências. O brasileiro que o Pato fez em 2015, né, foi um brasileiro muito bom, né, eu gostaria, né, é o tipo de jogador, aliás, que eu espero que o Cruzeiro possa contratar. Jogador para ser protagonista e fazer um bom desempenho. Muita gente questiona a vontade do Pato, fala que ele tem brilharecos e etc. Eu acho que já passou da hora da gente ter esse tipo de arrogância com um jogador experiente que, se não faz 30 gols no campeonato, é cornetado. O Pato fez 11 ou 12 no Brasileirão do passado, mesmo número do William, aliás, mas é centroavante, né? E é uma posição que a gente é carente. Eu aceitaria o Pato no Cruzeiro de muito bom grado. E você, Lucas? João, vou ter que discordar de você, viu? Eu acho que o Pato ocuparia a vaga de manchetes no Ego ao invés do Globo Esporte. Cara, por quê, tá? Eu acho que na situação que o time tá hoje, jogadores com o perfil do Pato, que eu não tô questionando a habilidade dele, porque realmente é um cara que sabe fazer gol, é um excelente jogador. Mas com o time em crise, ele é o tipo de jogador que não consegue ajudar, né? E aí é um cara que tem um perfil que a torcida rapidamente vai pegar no pé dele. Então eu acho que agora a gente tem que pensar em reforços, na verdade, né? Mas que sejam jogadores mais vibrantes em campo, que sintam o peso da derrota, assim, com maior ganho, até para poder passar uma mensagem e um estímulo para os mais novos, né? Então acho que a gente precisaria de jogadores com perfil um pouco mais aguerrido, assim, para o time poder sair dessa situação que está agora. Então acho que para o momento eu não iria de Alexandre Pato, não. Até porque também a gente sabe dos custos dele e como a diretoria tem se comportado nos últimos tempos, ainda mais se for fazer esse investimento no Rafael Sobis, que é um jogador caro. Acho pouquíssimo provável que o Cruzeiro traga um jogador do tipo do Alexandre Pato, mesmo que não precise gastar tanto dinheiro, né, caso ele fosse envolvido em algum tipo de troca. Eu também acho que o Pato não vejo a diretoria do Cruzeiro buscando um jogador como o Pato em função do salário, né, em função do quanto é garantido que com o salário que recebe o Pato daria retorno, né. E eu concordo com uma coisa na sua avaliação, Lucas, embora a gente divirja aí sobre trazer o Pato ou não. Eu gostaria de ver o Pato com a camisa do Cruzeiro
você acha que não é um jogador para esse momento no clube. Eu concordo com a sua avaliação de que o Pato teria muita dificuldade, né, em ser bem quisto, aceito pela torcida do Cruzeiro, depois de umas 3 ou 4 rodadas que o Pato passasse em branco, pelo perfil que ele tem, né, e aí sim o perfil apático, né, que sempre foi um problema para ele por onde passou. Conhecendo a nossa torcida, o Pato enfrentaria rapidamente também as vaias, especialmente se não funcionasse de imediato. Talvanes, ficou empatado, você vai ter que desempatar essa aí pra gente. Pra você, o Pato seria uma boa alternativa para esse elenco do Cruzeiro? Porra, é até sacanagem você perguntar isso num time que tem Rafael Silva, que tem tanto jogador fraco, igual o Cruzeiro, Riascos, William em má fase. Acho que não tem como nem questionar. Porra, chegaria e ainda ia no aeroporto ainda se eu tivesse com disponibilidade buscá-lo. Agora, tem um detalhe em relação ao Pato, que eu não gosto dele jogando como centroavante. A melhor fase dele nos últimos anos foi jogando no São Paulo um pouco mais recuado, com esse treinador que já me esqueci o nome, o Osório, não é isso? Que encontrou ele jogando um pouco mais recuado ali, né? Ele tem muita qualidade para sair para o jogo, para criar jogadas, para articular. Eu acho que ele seria um reforço fantástico. Agora, há uma dificuldade gigante para trazer um 9, porque esse jogador realmente é muito raro no mercado. Você vê o nosso produtor, o Sidney, gosta muito do Marcelo Moreno, e realmente tem motivo para isso, porque é um jogador muito identificado com o Cruzeiro, bom, né, já teve um histórico bom aqui. É muito difícil achar um jogador como ele, assim, de área, né, que você confie que vai jogar a bola para lá, que vai enfiar pro gol. Mesmo sendo ele, né, tendo resultados bons, ainda é muito questionado, é visto como um jogador sem qualidade, né, que não tem talento. Mas se você for procurar outros nomes, você vai o quê? Esbarrar em quê? Em Barcos. Quem mais? Não tem. Tem um Guerreiro lá no Flamengo. O Guerreiro também está em péssima fase. É um tipo de jogador muito difícil de encontrar. É semelhante à posição do camisa 10, né? Aquele camisa 10 antigo, que não existe mais também. Hoje o meia ele é mais estilo Robinho, assim, aquele jogador que vai lá e volta, né? Um meio campista, vamos dizer assim. Então são tipos de jogadores que não são tão comuns hoje no mercado. Então o 9 de ofício mesmo vai ser complicado de trazer. Agora, por isso que eu acho que o Pato seria uma ótima opção. Ele jogando com o Willian, jogando com o Alisson ali, né, e a bola chegando, eu acho que teríamos um ataque bem melhor, com certeza. Agregaria muita qualidade ao nosso ataque, que na minha opinião, a posição mais carente, né, onde a gente não consegue ter. Eu tenho muita esperança com a volta dos jogadores do DM. Eu acho que o Dedé, ele dá outra energia pro time, dá outra energia. É o melhor zagueiro do Brasil. O Manuel, ele voltando, já agregaria valor demais à zaga. Nós teríamos uma zaga de respeito, uma zaga assim, de outro nível, né, em relação ao que temos agora. O Marcos Vinícius também é outro jogador que eu acredito bastante. E o Judivan, que eu acho que é bastante promissor também. Então, eu acho que esse pessoal do DM voltando e, de fato, trazendo reforço, como está sendo especulado aí nos bastidores, né, a gente tende a ter uma luta bem boa pela taça do 9º lugar, mais ou menos, no Brasil. Eu acho que por aí, né? A gente vê, eu espero nesse momento que o Cruzeiro possa reagir no campeonato. O Flávio Cunha está dizendo que perguntando se os garotos da base não seria uma hora de aproveitá-los, que o Lucas Silva, por exemplo, foi uma boa revelação. Se a gente tivesse usado o Lucas Silva em 2012, né, e o Roth acertou, ao meu ver, a não utilizá-lo, né, o Lucas Silva tinha se queimado. Né? Quando o time não está organizado, é muito complicado para um garoto da base. Muita gente criticou o Roth, né, a partir do desempenho do Lucas em 2013, 2014, mas o Lucas em 2012, no clássico contra o Atlético Mineiro mesmo, foi muito mal, porque o time era desorganizado e ficava muito exposto. Eu acho que não é o momento de botar tanta pressão nos garotos. O Lucas aqui falando que o cara foi queimado como lateral esquerdo, mal teve tempo para jogar no meio, lamentável essa história do Minho como meia de novo. O Clécio está dizendo que a diretoria agiu arriscando como em 2013, mas não deu certo. Acho que é completamente diferente, né? Ninguém que chegou em 2013, no início do ano, era reserva no time anterior, né? A exceção é o Bruno Rodrigo, né, que foi liberado pelo Santos. Não era reserva, mas o Santos não se interessou em renovar o contrato do Bruno Rodrigo. Agora o Egídio e o Ricardo Goulart tinham feito uma Série B
com dezenas de gols e assistências cada um. O Everton Ribeiro era o destaque do Curitiba nas temporadas em que o Curitiba estava chegando à final da Copa do Brasil. Dagoberto estava ali, né, numa fase irregular no Inter, mas era um jogador com experiência. E aí ele fala que, olhando para o desempenho, todos fizeram algo no passado. Dessa lista, ninguém fez nada no passado, né? Qual foi, de todos os reforços que chegaram em janeiro, qual teve um momento forte no futebol e um melhor momento? Minho reserva na Libertadores de 2012, né, no Boca, o Gino reserva atuando em algumas partidas do Defensor na Libertadores de 2014, o Rafael Silva, campeão paulista no Ituano, né? Difícil precisar, né? O nível de investimento de 2013, os mesmos critérios, foi completamente diferente, né? O Cruzeiro pensou muito pequeno em 2016, né? Houveram muitas críticas, por exemplo, à ação do Valdir Barbosa como diretor de futebol no ano passado, e foi catastrófico, né? Vazamento para a imprensa de muita coisa, desatualização, o caso do Beneci Queiroz, etc, mas o Cruzeiro foi mais ousado na janela de 2015 do que na janela de 2016. Mas dinheiro, inclusive gastou em 2015 mal, em alguns momentos, com Riascos, com Seymour, né? Mas trouxe o Arrascaeta valorizado, trouxe o Williams valorizado, buscou recuperar o futebol do Leandro Damião, que era um cara que já tinha passagem pela seleção brasileira. Mesmo no ano passado o time foi mais ousado do que em janeiro nesse ano. Luiz Fernando pergunta se o Rafael Sobis está fechado com o Cruzeiro, né? Tem gente cravando que sim, gente ainda dizendo que não tem nada oficial, pelo menos por enquanto. Duas participações sobre a possível troca do Arrascaeta pelo Allan Kardec, né? O Paulo César disse que é uma burrada, 6 por meia dúzia, Arrascaeta pelo menos bate falta. O Kardec poderia ser opção para a camisa 9 do Cruzeiro, embora não esteja em boa fase, mas, né, eu não trocaria o Arrascaeta. O Arrascaeta para mim é um jogador que, né, por exemplo, já fez gol atuando ao lado do Robinho. Quando tiver um armador que desonere o Arrascaeta, tem muita confiança no futebol dele e manteria o Arrascaeta por aqui. Talvez uma troca por empréstimo possa até acontecer, mas é um jogador que tem sim ainda futuro. O Romulo tá falando que tem pouco tempo de treinamento para implementar posse de bola e marcação com as linhas altas. A marcação, além disso, é pouco agressiva. O Cruzeiro não pressionou o São Paulo, assim não há como ter espaço para contra-atacar. O Wellington Fonseca está dizendo que o Cruzeiro poderia propor uma troca do William pelo Alex do Inter e do Arrascaeta pelo Allan Kardec do São Paulo. Eu não faria nenhuma das duas, né? Tanto o William quanto o Arrascaeta, para mim, são jogadores que têm que ser coadjuvantes dos jogadores que vão chegar para resolver. Se não chegarem para resolver, é complicado, né? Porque eles não têm conseguido assumir essa função de liderança. A gente vai passar aqui também o resultado das enquetes até aqui, ou melhor, já estamos encerrando as enquetes, na verdade já está encerrado aqui o Sidney Júnior trabalhando aqui, encerrando a participação nas enquetes. A gente tem a primeira pergunta: qual nota você dá para a atuação do time contra o São Paulo? Nota 0, 57%. O time evoluiu em relação ao jogo contra o Botafogo? Não, regrediu para 62%, o que ajudou a consolidar a derrota para o São Paulo. Poucas finalizações, 47%. Você aceitaria ver o Cruzeiro jogando no contra-ataque em casa? Sim, se for um mecanismo eficiente, por 53%. Paulo Bento está certo em tratar o próximo jogo como qualquer outro? Sim, vale os mesmos 3 pontos para 57%. Você concorda com a saída do Minho? Para 54% que sim, ele demorou para sair, né? Talvez eu tenha perguntado se para esse pessoal o Minho não deveria vir, né? Nosso ranking de cidades agora: Belo Horizonte mais uma vez, seguido por Betim hoje. Contagem caiu para terceiro. Nova Lima, Barão de Cocais, Pedro Leopoldo, Sete Lagoas, Sabará, João Monlevade, Ipatinga, Guanhães, Montes Claros, Ouro Preto, Viçosa, São João del Rei, Dores de Campos. Abraço especial pro casal Dimas e Regina de Dores de Campos curtindo a gente aqui. Barbacena, Juiz de Fora, Recreio, Itajubá, Varginha, Três Corações, Lavras, Alfenas, Divinópolis, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Cianorte do Paraná, Dourados no Mato Grosso do Sul, Barbalha no Ceará, e a audiência internacional representada pelas cidades da Filadélfia, Marshfield em Nova York, nos Estados Unidos, Lisboa em Portugal e Scarborough em Inglaterra. A gente tem também informes do Cruzeiro, né, especializado nas categorias de base. O atletismo teve mais um fim de semana de vitórias.
por exemplo, venceu todas as provas do Campeonato Mineiro Adulto Caixa na pista de atletismo do CTE da FMG, 1.500 metros rasos, vencido por Cleidiane Barbosa, que obteve com isso o índice para o Troféu Brasil. Segunda prova, 3.000 metros com obstáculos, o Cruzeiro venceu com o Valdir Sérgio Oliveira, também conseguindo o índice para o Troféu Brasil. Terceira prova, 1.500 metros rasos masculino, Carlos Oliveira Santos venceu com 3 minutos e 41 segundos, obteve índice para o Troféu Brasil, que vai ser realizado em julho na cidade de São Bernardo, em São Paulo. No domingo, o Cruzeiro no atletismo conseguiu ainda outras vitórias importantes, vencendo, por exemplo, na cidade de Pinheiral, no Rio de Janeiro, a 18ª corrida rústica. Marcos Vinícius Coelho Ferreira completou o percurso com 26 minutos e 8 segundos. Em São Paulo, o Cruzeiro venceu a etapa argentina do circuito Série Delta, percurso de 5 quilômetros, vencido pelo atleta Adriano Pacheco. A prova teve largada e chegada no Museu do Ipiranga, 6.000 atletas, a maioria de São Paulo e região, Osasco e Barueri. Terceira etapa do circuito Caixa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não teve vitória, mas Pablo Fagundes da Costa conseguiu o segundo lugar. Competiram cerca de 3.000 atletas e Maria Zeferina Baldaia foi campeã veterana no feminino, trazendo mais uma vitória para o atletismo celeste. Em Salvador, circuito da longevidade, o Cruzeiro ficou em quinto lugar no feminino com Miriam Franco da Silva e no masculino em quinto também com José Márcio Leão da Silva. Em Santa Luzia, parte da Grande BH, o Cruzeiro teve 3 atletas no pódio da primeira corrida de 10 quilômetros. Terceiro, quarto e quinto e sexto lugares também, respectivamente, Reginaldo José da Silva, Rogério Ferreira, Valdir Sérgio de Oliveira e Ivanildo Pereira dos Anjos. Feminino, o Cruzeiro foi terceiro lugar geral, com a atleta Rosângela Faria, e quarto lugar com Jaciane Barroso. Em Lavras, o Cruzeiro venceu a corrida com o Ivamar de Oliveira, etapa do circuito mineiro de corrida de rua do supermercado ABC, percurso de 5 quilômetros. Na base, o time infantil do Cruzeiro, sub-14 ainda, na verdade, venceu o Atlético Mineiro por 4-0 nessa segunda-feira. Competição, a Copa União, o Cruzeiro vai fazendo uma campanha espetacular até aqui, vencendo os adversários por goleada. Ageu, Manuel, Filipão e Alejandro venceram os jogos. No dia 13, a equipe da Raposa Sub-14 volta a atuar pela competição contra o América. No infantil, no Campeonato Mineiro, vitória do Sub-15 por 3-2 contra o Funorte. O Cruzeiro teve marcando os gols Vinícius Popó, Arthur Bessa e um gol contra do adversário. Cruzeiro mantendo assim a liderança do Campeonato Mineiro na categoria. No juvenil, o Cruzeiro também manteve a liderança, perdeu o 100% de aproveitamento, mas empatou com o Funorte 1-1. João Diogo marcou o gol da Raposa. Nesse final de semana, o time infantil e o juvenil do Cruzeiro vão até Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais, enfrentar o CGP Atlético Clube. A partida do infantil é às 8h30, o juvenil às 10h30. Os duelos acontecem nesse dia 11, próximo sábado. Cruzeiro, já falei, se reapresenta nessa terça-feira às 15h30 para iniciar os trabalhos para o clássico contra o Atlético Mineiro. Sanches Minho se despediu hoje da Toca da Raposa, foi liberado em comum acordo pelo Cruzeiro e não é mais atleta da equipe 5 estrelas. Time júnior do Cruzeiro nessa quinta-feira enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 às 20 horas, tem transmissão da ESPN Brasil e o duelo acontece em São Januário. Passo a bola agora para o Lucas Junqueira se despedir, deixar também os seus recados finais, saudar a nossa audiência. Não tem jogo no meio de semana, mas fica aí o palpite para Cruzeiro e Atlético Mineiro no final de semana. Não tem Guerreiros em Debate nessa quinta-feira, mas a gente tem aí a participação, já antecipando os palpites para a rodada do final de semana, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Qual o seu palpite, Lucas, e qual a sua perspectiva aí, seu recado final para a nossa audiência? Boa noite, meu caro, sempre um prazer bater esse papo com você. Valeu, João, pela oportunidade, um abraço para você, para o Talvanes, para o Sidney, para o Paulo e em especial para toda a nossa audiência. Queria agradecer todo mundo que participou com a gente hoje, foi bem legal, pessoal. A gente está vendo cada vez mais a torcida com
um pensamento mais unificado, assim, em prol do Cruzeiro. Isso é muito importante. Bom, sobre domingo, João, é clássico e aí o coração sempre fala mais alto, e também o time do Atlético não está lá grandes coisas ultimamente. Vou de vitória do Cruzeiro e digo mais, com redenção de Riascos no Independência, hein? Não vou falar um placar específico não, mas posso na redenção do Riascos lá. Boa semana para todo mundo, que domingo a gente tenha mais sorte e no programa de segunda a gente volte a falar do Cruzeiro com vitórias. Um grande abraço. Grande abraço para você também, Lucas. Obrigado mais uma vez. E passo a bola agora para o Talvanes Guimarães, também meu parceiro de Guerreiro dos Gramados. Também um prazer estar conversando com você mais uma vez, Talvanes. Antes, os ouvintes participando aqui, o Clerson falando que o Arrascaeta é uma moeda de troca muito maior, trocado por Allan Kardec seria muito atraso. O Felipe sugerindo o centroavante Marco Ruben do Rosário Central como reforço. Luiz Fernando dizendo que o Cruzeiro devia buscar o Barcos para centroavante e que postura você acha que o Cruzeiro tem que jogar contra o Atlético. É ser reativo, né, Luiz? É quando a gente está conversando que o time consegue fazer de melhor. Claro, não é ficar no campo de defesa, mas buscar os contra-ataques. O Pablo Eduardo dizendo que com Barcos, Marcelo Moreno, Hotel Gutierrez seria uma boa para usar a camisa 9. Thiago palpitando também com o Marcelo Moreno. Talvanes, na sua despedida então, suas perspectivas, seu palpite para Cruzeiro e Atlético Mineiro e quem seriam aí suas opções para a camisa 9 do Cruzeiro. Boa noite, meu caro, prazer mais uma vez essa conversa, está aberto espaço para sua despedida. Valeu, João, boa noite para você, boa noite para o Lucas, boa noite para todo o torcedor do Cruzeiro. O nosso produtor Sidney, competente, mandou aqui para eu falar que daria uma ótima dupla Elber e Moreno no Cruzeiro, concordo com ele. Mas, então, eu acho que não estou muito otimista, acho que vai ficar somente 2-0 para o Cruzeiro domingo. Como falei antes, acho que o clássico não vai querer dizer muito, eu acho que as perspectivas para o Cruzeiro no momento não são boas, o time precisa evoluir muito em todos os aspectos, precisa contratar, né? Se não contratar, realmente vai ficar difícil. E torcer também para esses nomes que estão no DM voltarem quanto antes, né? Como principalmente o Dedé, que é um cara que é líder ali, e eu acho que faz uma diferença muito grande. Mas em relação ao 9 que você pediu para comentar, é aquilo que eu falei, realmente está difícil encontrar um nome assim, que seja consensual. Acho que o Kardec, pelo nível do futebol brasileiro, é um jogador que sim poderia se recuperar aqui e ter um desempenho melhor do que os nossos centroavantes. Então eu aprovaria sim a vinda dele. Foi uma pena que o Cruzeiro não tenha sido sagaz, né, de trazer no ano passado aí, por exemplo, o Nenê, que é um jogador que estava fora, poderia ter vindo. O Grafite, o Ricardo Oliveira, que já faz mais um tempo que chegou aí. Então tem que ficar atento ao mercado. Não é fácil? Não é. Mas se trabalharem bem, trabalharem direito, usar a grandeza do Cruzeiro, né, ao nosso favor, em breve nós vamos estar com um time aí para que honre a nossa história. Mandar um beijo também para a Jéssica, que mandou recado e está ouvindo a gente lá em Pedro Leopoldo. E um abraço para todo mundo, boa noite para todo mundo aí, valeu. Boa noite, Talvanes, também, mais uma vez um abraço para você. E eu lembro que o Guerreiros em Debate vai ao ar ao vivo na segunda-feira às 21 horas, quando tem rodada no meio de semana do Cruzeiro. A gente vem na quinta-feira às 21 horas para repercutir também os detalhes da participação do Cruzeiro na quarta-feira. Essa semana, então, quinta-feira é folga pra gente aqui, mas segunda-feira a gente volta com mais um debate. Mas se você perdeu uma parte, se quiser indicar o programa para alguém, nessa terça-feira vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate feitos ao longo desse ano. A gente está trabalhando para resgatar o acervo aí de 3 anos de Guerreiros em Debate. Além disso, né, claro, a gente sempre convida vocês a seguirem acompanhando o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, colunas diárias, pré-jogo, tempo real das partidas do Cruzeiro no Twitter, no Facebook, também pós-jogo, muita análise, a rádio também fica no ar, tem música do Cruzeiro 24 horas passando quando você acessa radio.guerreirodosgramados.com.br. O Sidney tá aqui reclamando também do Talvanes, dizendo que falar que ele defendeu o Elber e Marcelo Moreno é um absurdo, o Sidney não gosta de nenhum dos dois, mas eu acho que o Marcelo Moreno pode ir aí ser uma das opções mais interessantes para a camisa 9, também estaria aceitando de muito bom grado o retorno do Marcelo Moreno a essa equipe do Cruzeiro que está precisando aí
de um centroavante. Eu me despeço por aqui, portanto, convidando vocês a seguirem acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Deixo o meu boa noite, segunda-feira a gente volta para mais um Guerreiros em Debate. Uma boa noite e até lá.